Olá pessoal, tudo bem? Vou ajustar aqui. Tá ouvindo minha voz? Tudo certinho? Vocês estão me ouvindo? Vamos lá? Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Carreira tá fazendo 25 anos esse ano 2019 e por conta desse aniversário a gente está preparando uma série de conteúdos especiais. Esse webinar de hoje é parte disso também, né? E é um privilégio poder participar dessa festa. É um privilégio poder levar conteúdo inteligente para muita gente de remuneração, de recursos humanos, né? E esse momento também de aniversário é sempre um momento de reflexão, né? A gente começa a pensar, né? A gente fica um ano mais velho. Às vezes ou você fica um ano mais velho ou um ano mais experiente. E depende do ponto de vista, né? Espero que o experiente seja sempre o melhor, né? Porque ganhamos alguma coisa na caminhada, né? E eu comecei a pensar, falando dos 25 anos da carreira, fundada lá em 1994, o que aconteceu em 1994, o ano da fundação? E de lá pra cá, né? 94, quem gosta de futebol vai se lembrar, o Brasil é tetra, aquele Taffarel pegando pênalti. Tem gente que ficou até palmeirense porque achava que o Taffarel jogava no Palmeiras só porque a camisa era verde. Teve outra coisa também assim que marcou nesse ano, que não foi tão feliz, não foi tão alegre. O grande piloto, o Ayrton Senna, ele nos deixa. Mário Quintana também uma semana depois, e assim, o Ayrton Senna ele era tão popular, tão conhecido que ofuscou um pouco o Mário Quintana, que foi um grande escritor também, que inspirou muita gente, né? Virando a chavezinha, tem gente que gosta de desenho animado. Tem gente aqui que gosta de desenho animado. Cavaleiros do Zodíaco virou uma febre em 1994. Não sei se vão lembrar disso. O basquete feminino teve uma grande conquista e aqueles nomes Paula e Hortência, então aí bombaram no mundo, né? Tom Jobim deixa a MPB, Kurt Cobain deixa o rock and roll. Sabe o filme Rei Leão que tá estreando agora? Pois é, ele estreou lá em 1994, agora tem uma nova versão em 94. Eu era menino, gostei do filme, né? Uau, né? O Simba. O Plano Real é de 1994. A gente vai falar um pouco de inflação hoje aqui com os convidados. E antes disso a gente passava por uma série de questões com a moeda que a gente já utilizava. E o PlayStation, que é um mega de um videogame criado pela Sony, foi criado em 1994. Uma marca pra gente inspirar, porque a carreira, assim como essa marca, ela passou 25 anos, passou por crises, passou por momentos difíceis, passou por conquistas, desenvolvimento de produtos, tecnologia. Não é à toa que a gente está aqui hoje tentando fazer coisas totalmente diferentes. Então é um privilégio poder participar disso. Ah, vocês estão ouvindo uma vozinha aí no fundo, né? O Palmeiras ganhou um título brasileiro em 1994 também, que esse foi real. Eu não sou palmeirense, mas é que o Palmeiras teve alguns títulos assim que ele ganhou um pouquinho eu não ia dizer isso, né? Mas vamos lá. Eu queria dizer que é uma honra participar desse momento hoje. E é uma honra poder trazer os nossos clientes para participar disso aqui também, porque eles fazem parte desse aniversário. Festa de aniversário, quando a gente não tem os nossos convidados, não tem festa, né? E é por isso que hoje nós vamos trazer dois convidados especiais que vão agregar demais a discussão. A gente vai falar um pouquinho de Depara de metodologias, empresas que são globais e que às vezes possuem uma metodologia que vem de fora, então como que adapta isso para o Brasil e ao mesmo tempo como é que o Brasil fala disso lá fora para a matriz. E eu tenho certeza que esses dois convidados vão agregar muito, além de um especialista também da carreira que vai poder provocar ainda mais os nossos convidados. O primeiro deles, ou a primeira as damas. Quem sou eu para apresentar Regiane Kroc? Regiane tem 24 anos de relacionamento com a carreira, ela tá me vendo aqui agora. 24 anos, ou seja, depois que a carreira foi fundada, um ano depois ela já começou a trabalhar com tudo que a gente tem. E é legal de relacionamento, que a gente vai começar falando um pouco disso, que relacionamento gera intimidade e intimidade gera conflito. Não é à toa que ao longo desse tempo todo rolaram conflitos. Isso foi muito bom. A gente cresce como consultoria quando a gente
aprende com os nossos erros, a gente desenvolve produtos melhores quando clientes apontam deficiências em nossos produtos, né? Então eu tenho certeza que a Regiane, por conta de todo esse relacionamento, é uma pessoa que merece estar aqui com a gente discutindo um assunto em que ela é especialista. E eu tenho certeza que quem está aí nos assistindo hoje vai poder aprender muito com ela. Eu tenho certeza que eu e o Rafa, que vai sentar aqui, que eu vou apresentá-lo também, vamos aprender ainda mais, mesmo depois com esse tempo todo, né? E também virá o Cauê. O Cauê, nós nos conhecemos em 2014. E o Cauê, ele tem uma linha mais ou menos assim que eu gosto, que é uma linha que é a minha também, né? A gente gosta de discutir muito, filosofar, pensar em essência das coisas. E na época, foi quando a gente tinha até feito uma virada de chave na nossa metodologia, de 2013 para cá, quando a gente começou a trabalhar um pouco com market pricing. O Cauê foi um dos primeiros em que eu pude ter algumas discussões que agregaram demais para entender essa metodologia, né? Então, quando a gente pensou nesse tema, acho que esses dois nomes foram assim, não tem como. Tem que ser Regiane, tem que ser Cauê e tem que sentar o Rafa aqui do lado. O Rafa é um especialista da nossa área, quando a gente fala de consultoria, quando a gente fala de metodologias. É quem está à frente atendendo vários clientes. E na minha própria caminhada dentro da carreira também, ele é uma pessoa que me ajuda demais, me ensina. Tem outros nomes para dizer aqui, eu ficaria um tempo dizendo, mas ele é uma das pessoas que faz isso. Então, chega de papo, chega de apresentação, vamos trazer todo mundo aqui, vamos começar essa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Sejam bem-vindos aos seus lugares. Olá, pessoal, todo mundo acomodado? Tudo jóia, Emerson? Jóia. Tudo bem. Rafa, aliás, obrigado, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado a você. Eu que agradeço. Bom, vamos bater um papo, né? Primeiramente, eu queria dar liberdade para vocês cumprimentarem o pessoal que está nos assistindo. Fiquem à vontade, dá um oizinho. Regiane, olha para lá, ó. É aquela câmera que você vai dar um oi. Oi. Cauê. Tudo bem? Rafa. Bem, pessoal. Bom, que bom estar aqui com vocês. Hoje, como eu disse, então a gente vai falar um pouquinho desse depara de metodologias, né? Dentro do mercado de remuneração, se puder dizer assim, existem várias maneiras da gente fazer gestão de salários, né? E isso existe, aliás, muito antes mesmo de eu pensar em existir, né? A gente começa a pensar nas metodologias quando surgem lá na década de 40, depois do pós-guerra, né? A gente não vai entrar em história, não, que às vezes o pessoal fala, vai começar com história, não. A gente não vai entrar em história, não. Mas é interessante a gente falar disso, porque se existem várias maneiras, a gente precisa fazer com que elas conversem, né? Porque acho que esse é o grande ponto. Quando a gente tem que fazer gestão, tem que conversar, nossa matriz está fora do Brasil, né? Como é que a gente lida com tudo isso, né? Mas a gente vai falar disso depois. Vamos relaxar um pouquinho, vamos falar de coisas interessantes. Eu sei que a gente tem uma brasileira aqui que conhece muito da Argentina e nós inspiramos aqui, ó, na imagem que tá atrás dela da Patagônia. Já foi pra Patagônia? Já. Gostou? E gosto muito. A gente que o lugar é incrível, quis dar um toquezinho de Monet, de Van Gogh, assim, ó. Já foi pra lá, então? Deu um resultado legal. Né? Sim, eu trabalho e eu passeio também. Essa parte do trabalho a gente vai querer aproveitar muito, né? Tá. Você gosta de viajar também, Cauê? Eu gosto bastante. Descobri esse prazer aí já um pouco avançado na vida, uns 10 anos no máximo que eu viajo. Mas quando eu gosto hoje, tá sempre no meu radar. Patagônia é um dos postos aí que eu ainda tenho que conhecer. Conhecer, né? Vocês dois em específico aqui são especiais pro tema porque acho que o case Argentina e Itália, e eu sei que Itália é a praia do Cauê, vai cair bem pra gente aprofundar um pouquinho no tema. Gosta de viajar, Rafa? Gosto bastante. Teve alguma das viagens assim que foi tua preferida, que você fala uma preferida? Não, é muito assim, a gente cada vez que sai, conhece, eu acho que é uma novidade, é algo legal. E eu, desde jovem, assim, meu pai já motivava muito isso também, de passear. Então, férias, planeja pelo menos uma vez do ano fazer algum passeio. Acho que isso é muito legal, eu recomendo.
Recomenda, né? Reenergiza, né? Reenergiza e é tudo de bom. O novo é sempre assim, né? A gente chega num lugar novo, não sei se vocês têm essa sensação, você fala, eu quero morar aqui, né? Aí passa um tempinho lá, você fala, não, tá igualzinho lá onde eu tava, o que aconteceu com o Charlie? Eu tive exatamente isso nas minhas últimas férias, né? Mas lá eu acho que nunca ia ficar igual aonde a gente tá, porque era em Fernando de Noronha. Então aí ali comparar, realmente era diferente. Eu até falei pra minha esposa, acho que eu vou sair do mundo corporativo, vou virar guia turístico aqui, atender os gringos e tá tudo certo. Pra aproveitar o cenário, né? Isso acontece muito, né? Bom, como é que vocês chegaram no RH? Eu vou começar perguntando pra Regiane. Como é que é a tua trajetória, Regiane? Pra gente entender até o momento que você chega em remuneração. Na verdade, eu comecei em RH, saindo a partir de um estágio do curso de informática. Informática. Então, acho que foi um momento na década de 90 que as empresas estavam se informatizando, folha, sistema de gestão de RH, e eles buscaram muitos profissionais, muitos estagiários que tivessem esse conhecimento, inclusive, para poder fazer essa ponte RH, computador, vamos falar assim. E eu comecei nessa tocada. E remuneração acabou sendo um dos primeiros tópicos que eu trabalhei junto com outros naquele momento. Uhum. Foi quando começou, quando eu conheci a consultoria, a Carreira Miller. Na época era somente pesquisas salariais que eu respondia e recebia lá o caderninho de tabulação impresso, né? Ainda não tínhamos o site para acessar. Essa informatização, essa né? informatização. Isso veio depois, então eu entrei naquele momento em RH, mas a partir do meu curso de TI. De TI, informática, que legal. Você vê, a terceira revolução, né, que é a revolução tecnológica, e hoje, se a gente olhar, fala, o que está acontecendo? Está acontecendo isso de novo, mas agora é os computadores com a inteligência, né, para ajudar nos processos, né, e o próprio RH também tem que absorver um pouco disso, né, o quanto a gente consegue trazer de tecnologia, de inovação, de inteligência, né, para deixar os processos cada vez mais rápidos. E eu tenho muitos colegas da mesma época, que começaram na mesma época em RH, que também partiram todos desse curso, né? Então tem muita gente, muitos colegas. TI também, eu tenho, parecido, acho que em outros webinários eu já comentei, mas eu também tenho essa... Eu comecei, a Carreira Miller me contratou como estagiário de processamento de dados. É isso aí. Para organizar dados, planilhas, e depois Entregou um pouco, né, o tempo que trabalha na carreira. Então, a gente não falou muito sobre isso, né? Mas são, 24 anos, 22 anos, se colocasse o Robson aqui, batia 100 anos aí de experiência em recursos humanos. Cauê, como é que foi teu começo? Cara, engraçado que parte também de uma situação inusitada, mas o meu foi ainda mais inusitado porque eu trabalhava como segurança, né? Então, eu venho de uma classe, né, de uma família de classe média baixa da zona leste de São Paulo, e já fiz um pouco de tudo na vida. E num dado momento eu fui segurança de um hotel em São Paulo, 90% dos hóspedes eram gringos, e eu, né, não sei se a gente se conhece há pouco tempo, né, desde 2014, vocês sabem o tanto que eu falo, né, o tanto que eu interajo com o ser humano, né, então nessa ânsia de interagir com o ser humano eu não conseguia interagir com aqueles gringos, e aí comecei a fazer aula de inglês com uma hostess do próprio hotel, e ela me sugeriu fazer uma universidade, ali já estava na hora de começar a estudar. Fui para uma universidade de fazer tradução e interpretação em inglês-português e unir o útil ao agradável. Já que eu vou aprender inglês, eu já busco a formação superior. Só que a empresa que eu trabalhava, cara, ela pagava tão ruim, sabe? Tu errava todo mês a folha de pagamento, vinha hora extra a menos, alguma coisa a menos. E aí eu fui fazer um curso de departamento pessoal para entender como é que fazia o cálculo do meu próprio holerite e poder chegar no cálculo do que eles tinham que me pagar. E aí ali que eu conheci a área de departamento pessoal, e aí depois tive a oportunidade de entrar e trabalhar num departamento pessoal por 30 dias, e aí os caras falaram, Cauê, aqui é uma área que o pessoal precisa focar muito, né, ler muita legislação, acordo coletivo, convenção coletiva, então a gente quer te convidar para migrar para a área de recrutamento e seleção, que a gente acha que lá você pode ir melhor. E ali eu comecei a área de RH, depois eu fui passando por quase todos os subsistemas, e aí estou hoje com uma responsabilidade geral de RH. Legal. A gente vai ouvindo de cada um assim um ponto, né, específico, mas é bem interessante. A minha praia também não era RH, muito menos remuneração, né? Comecei lá por
por marketing, aí fui caindo, tem sinergia esse negócio. Eu acho que a área de... a gente vê assim, às vezes parece que é tão novo dizer assim, traz o pessoal de engenharia, o pessoal do comercial para RH, porque trazer esse tipo de conhecimento e energia, isso não é novo não, pô, isso já acontecia, né? E realmente agrega, eu não tenho dúvida, né? Porque lidar com pessoas e com resultados, porque eu acho que essa é a grande questão, né? O RH não é simplesmente lidar com as pessoas para fazer o bem. Eu preciso olhar para um negócio que precisa ser rentável, eu preciso olhar para as pessoas, eu preciso ser justo, né, naquilo que eu coloco como diretriz, né? Então, eu acho que é um bom equilíbrio, né? Por isso ser competitivo, né? Ser competitivo, né? Você se você não está numa instituição que é filantrópica, você precisa pensar nisso. É uma árvore que precisa dar frutos, e se tem né? Vai ser enveredar por esse caminho, não é o caminho agora, mas... a árvore como um todo ela precisa ser saudável, ela precisa dar os frutos dela, né? E muitas vezes você tem que olhar para a questão de justiça, que é manter isso aqui em pé, funcionando, exige eu ter pensamentos, às vezes parece que é frio, parece que não pensa no ser humano, mas não, estou pensando, né? Pelo contrário, né? Se nós lidamos com pessoas muito diferentes, o ser diferente em RH é muito importante. Ter todas as visões, né? De uma engenharia, de uma área de tecnologia, de uma área social. Então, essa visão mais ampla para quem trabalha em RH, ter os diferentes conhecimentos dentro de RH é importante. Né? É uma soma. Não tenho dúvida, assim, quando a gente coloca pessoas com cabeças diferentes dentro de uma discussão, isso só tem a agregar, né? São pontos diferentes. Né? Eu não tenho dúvida que a gente tem pontos diferentes de pensamento e isso vai ser muito bom para a conversa, né? Aliás, quando a gente tem pontos diferentes, a gente... começa a provocar um pouco conflito, né? E de conflito eu sei que o Cauê gosta, porque no LinkedIn dele tá uma das responsabilidades é o change management. Exato. Como é que é lidar com conflito o tempo todo? A gente estava conversando um pouco antes de entrarmos aqui, né? Como é que é isso? Cara, desde 2016, na verdade tá dentro tá inerente da responsabilidade do RH, né? Cuidar de conflitos, né? Minha vida inteira eu trabalhei como HR Business Partner, né, que é uma consultoria interna de RH, geralmente, e você sempre está ali dirimindo conflitos dentro da área de negócios, muitas vezes até com o próprio recursos humanos. Mas desde 2016 eu tenho uma função especificamente de fazer gestão de mudança e gestão, né, e mudança para transformação de recursos humanos, que é o nome que a gente dá lá. E é muito, muito curioso de você chegar num lugar em que geralmente você não é nem conhecido, né? E ter que propor uma mudança, que na verdade vai ter que acontecer, porque geralmente ela está vindo por uma determinação da matriz, né? E como é que você consegue harmonizar essa mudança com as necessidades locais, levar em consideração aquelas necessidades sem desconfigurar aquilo que é o core, né? Aquilo que é o coração da mudança, né? E aí, a gente estava falando um pouco antes, né? Se conectar com as pessoas, né? Ganhar a confiança delas, mostrar o propósito, né? Qual é o valor, né, que está por trás daquilo, é a chave principal. Mas é como se você estivesse num slackline sempre, né? Você está sempre ali balançando e você tem que tomar cuidado onde é que você vai pisar. Eu gostei que a Regiane me disse uma palavra sobre isso e eu quero que ela continue pensando sobre conquistar, né? Quando você mostra o caminho, você facilita essa conquista, né? Você passa muito por isso também, Regiane? Dentro da tua caminhada, como foi lidar com esses conflitos? Eles foram necessários para você conseguir dar os passos que precisavam? E dentro de um processo de mudança, como o próprio Cauê disse, você tem alguns momentos que para você até adquirir a confiança, você tem que primeiro brigar um pouquinho, mas mostrar que aquilo faz sentido para a pessoa. A partir do momento que a pessoa entende que aquilo faz sentido, você ganhou ela. Né? Então, você traz para o lado e o fator de sucesso é muito maior. Né? Então, você consegue ganhar muito mais resultados quando você traz a pessoa para o seu lado, você mostra que aquilo faz sentido. Né? Se a pessoa não entender isso, não adianta forçar, que não vai, né? Exato. Por isso que é tão importante esse processo de ter o HR BIP junto, mostrando valor, né? Provando com informações, com dados de mercado. Isso é muito importante. Aí você acaba realmente trazendo todo mundo para o seu lado e aí você consegue um sucesso de uma implantação, de uma mudança.
Acho que está tudo relacionado à proposta de valor, né? Aquilo que realmente vai ser o propósito de tudo. Qual é o impacto positivo que aquilo vai trazer para o todo? Porque às vezes para um determinado pedacinho, né, da organização, a mudança ela vai trazer talvez um maior empenho até. E aí o cara vai falar, pô, mas não está melhorando para mim, né? Por que a gente vai mudar? Mas o olhar sistêmico, né, para entender o que melhora para o todo é importante. E aí atuar nesse papel, né, de facilitação da gestão de mudança tem essa função de traduzir essa proposta de valor para o dia a dia. Eu quero ainda nesse ponto, porque falar de Depara é falar de ter uma segunda opinião em remuneração. E vocês estão do lado de lá, que a gente quer ouvir muito, que é o lado que vive a remuneração depois que a gente desenha um projeto. Mas do lado de cá, eu queria perguntar para o Rafa, que está em uma empresa diferente a cada momento e tem que tocar 70 projetos em um ano, como que é lidar com conflito? Como é que é chegar numa empresa em que você tem que começar a dizer que, pô, você sabia que você ter uma segunda opinião em remuneração é algo saudável? Como é isso? O importante em todo esse processo, que eu também, né, concordo com eles, mas é o embasamento também, né? Você tem que trazer algo que seja aplicável, algo que seja realmente embasado e que mostre uma segurança para gestor, organização, ou aquele que está comprando no início o projeto, de que aquilo vai ser algo positivo para o negócio e positivo também para o estímulo interno, né? Então, algo que seja aplicável e positivo para a organização. Então, com embasamento, e eu acho assim, discussões como você falou, conflito talvez de algumas opiniões, mas isso ao longo do tempo você vai alinhando para que chegue no resultado. Porque senão, se não houver uma coerência de ideias, eu acho que fica bem difícil de você chegar numa conclusão legal, né? Mas isso é o tempo todo. Eu acredito que lidar com conflitos é desde na sua casa, com seu filho, até realmente com o seu chefe, seu diretor. É uma eterna negociação, né? Eu vejo que a gente tem esse teor de negociação muito importante, e essa gestão de conflito é para isso também, né? Isso é interessante. Eu gosto dessa linha, assim, né? Eu já citei várias vezes. O Mário Quintana tem uma frase que é bem legal: a felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas, né? Ele quer trazer mais para a linha de conflitos. São coisas que nos tiram de algo que está muito redondinho, que é aquela vaquinha que dá leite, a gente acredita que ela vai dar leite até o fim. É o Who Moved My Cheese, que a gente viu na faculdade, né? São coisas que elas são extremamente necessárias. Por isso que é legal, e eu comecei perguntando ao Cauê, porque não é fácil lidar com isso o tempo todo. Parece que o corpo chega um momento que ele fala assim, eu quero descanso, eu quero chegar dentro de algo que... Não, mas será? Né? Se a gente pega a inovação hoje, uma empresa para lançar produtos, a todo tempo a gente vê coisa nova. A área de tecnologia é uma área que está em conflito o tempo todo, porque a todo momento você fala, tem que pensar em soluções novas, eu tenho que pensar em produtos novos, eu tenho que pensar em muita coisa. Muito dinâmico, né? É muito dinâmico, né? Então isso acaba sendo um pouco, acho que está um pouco no DNA do profissional contemporâneo, né? Sim. E seguindo essa linha, para a gente fazer eu queria devolver para vocês uma questão, que passa a ser um conflito quando a gente começa a enxergar algumas empresas. Eu já ouvi algumas empresas dizer, eu já tenho uma pesquisa aqui e... Pô, mas você não gostaria de ver outros cenários? Não, eu já tenho. É quase como eu leio uma revista única e vou tirar a minha opinião a respeito daquele autor ou daquele tipo de pensamento, né? Num Brasil gigante como o nosso, é possível administrar os cargos dentro de uma linha única ou a gente precisa olhar para alguns lados, a gente precisa buscar recursos diferentes? O que você acha, Regiane? É importantíssimo isso, né? Então, não estamos falando de de alguns países que você tem, assim, a questão salarial é a mesma no país inteiro. O Brasil é enorme. Então, nós, usando um termo da remuneração, existem os deflatores salariais que são, assim, exorbitantemente diferentes de cabo a rabo do país, né? Vamos falar assim, da pontinha lá do norte até o sul, é muito diferente. Então, se você adotar uma linha única, não, vou fazer uma pesquisa e vou seguir isso daqui só, você vai acabar sendo até injusto, desbalanceando o equilíbrio seu, até em relação ao mercado. Então, isso é importante. A tratativa de um tipo de mão de obra é diferente em relação a outra,
né? Não dá para você falar, vou fazer uma pesquisa, uma única. Você tem um grupo administrativo que é de um jeito, um grupo operacional que é de outro, executivos é de mais diferente ainda. Então, você tem que levar tudo isso em consideração. Regionalidade, né, característica do cargo. Se não fizer assim, você vai ter uma informação distorcida, que não reflete muito a realidade do nosso país, né? O que você pensa, Cauê? Na verdade, a hora que você comentou, me veio na cabeça que as coisas têm tomado um pouco, de uma maneira geral, não só pensando, né, em remuneração, então, mas de uma maneira geral, as coisas têm tomado um pouco essa questão, né, unilateral. As pessoas têm tido cada vez menos a abrangência e o interesse de ouvir o outro. Porque ele tem uma opinião contrária à minha e aí agora eu vou ter que convencê-lo ou ele quer me convencer e deixa de haver o diálogo, né, que duas posições podem ser colocadas, talvez uma terceira ser criada, né, ou, né, eu gosto muito de Aristóteles, né, que ele traz uma questão de arte, né, então você ter contato com a arte nada mais é do que você ter o ponto de vista do autor e aí com isso você lapida o seu próprio ponto de vista. E eu faço um deparo muito direto com o diálogo, né? Dialogar com uma pessoa é o ponto de vista do outro e te serve para melhorar o seu próprio ponto de vista. Então, quando você tem uma única pesquisa e essa única pesquisa te serve para você definir tudo aquilo que vai, né, nortear a sua vida inteira, né, pensando no ponto de vista de remuneração, você, na verdade, está meio cego, né? O ideal é que você consiga olhar de uma maneira mais sistêmica e dali compor uma visão que vai ser mais adequada para o seu momento e para o seu contexto. Resposta fantástica. É isso, a gente tá vivendo um momento em que se o outro é contra, eu taco pedra, né? Eu falo, não posso ouvir nada que vai contra o que é o meu pensamento. Essa vida de mundos, né, de redes sociais, só vou lá e bloqueio, literalmente eu não quero mais ouvir essa pessoa. Não é só nesse argumento, eu excluo da minha vida, porque tem uma relação contrária à minha. Isso que é legal, né? Vocês... A gente não vai entrar na questão política, porque a questão política... Eu pensei ia falar isso agora, né? A gente tá vivendo isso muito, mas não é Brasil, não. De uma forma, a gente viu um pouco disso acontecer nos Estados Unidos também, da mesma forma, né? E não tem como, né? Dentro da remuneração, se eu tapo os ouvidos ou meus olhos para qualquer outro tipo de percepção, cara, fica difícil, né? O que você pensa, Rafa? Não, e agora é um jornalista. Também, né? Isso também, porque isso o Cauê colocou muito bem também, é a questão da intolerância em algumas situações, né? Falando uma parte mais social, né? Intolerância no sentido de não aceitar opiniões divergentes ou não refletir sobre uma opinião contrária e saber se aquilo pode te agregar ou não, né? E eu acho que em mundo corporativo, né, trazendo um pouquinho para essa dinâmica também, o mundo corporativo, ele muitas vezes você vai encontrar, que você perguntou, vai fazer um projeto, vai encontrar opiniões divergentes também. Eu acredito que a grande habilidade ou o grande mérito aí é você trazer isso tudo e formatar algo que seja viável, aplicável e que esteja dentro também do que você acredita, né? Então eu vejo que é nessa linha. Porque senão eu acredito que a gente vai encontrar cada vez mais conflitos intermináveis, né? Então esses que são os pontos, o que é interminável eu acho que aí fica muito crítico, né? E gera a intolerância que gera e aí tem uma sucessão, cascata em algo que não vai ser benéfico para ninguém. Exato. Acho que um ponto muito importante que você traz, Rafa, é a questão da praticidade, né, do pragmatismo. Tem que ser algo entregável, executável, possível. Porque senão você vive num sonho e aí, por mais que você tente traçar o caminho do ponto A para o sonho, ele é tão distante, que você, na verdade, uma hora até desanima e deixa de perseguir aquilo. Talvez metas, né, menores que te levam alcançáveis num determinado espaço de tempo, te levem a um sonho de uma maneira muito mais rápida, né? E também tem dentro dos trabalhos a questão dos desejos, né? Então, que você tem que trabalhar com isso. Muitas pessoas têm os desejos. Isso. Mas será que aquele desejo é o melhor que tem para o negócio, para as pessoas, para o processo? Né? Eu sabia que essa conversa ia ser maravilhosa, tá vendo? Eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Clóvis de Barros. Fantástico. A distância é uma pena, ela dá USP, mas é de gestão política, né? E o começo do curso ele falava assim, o que é política? Aí todo mundo tenta responder e tal. Eu falei assim, política é gestão de desejos.
E tá todo mundo desejando para um monte de lado e vai ter que um sujeito colocar um propósito e falar assim, vamos convergir para cá. Nem todo mundo vai gostar disso. A empresa é isso, né? É um ambiente político em que você vai ter que tomar algumas decisões que não vão agradar a parte, mas você tem que mostrar talvez que o propósito maior daquela organização é chegar em determinado caminho, né? E para você que está nos assistindo, todo esse momento aqui, para a gente falar um pouquinho de conflito, para a gente falar um pouquinho para a gente entender que dentro de um cenário de remuneração, isso se faz necessário para a gente conseguir ter eficiência no modelo de gestão que a gente escolhe. Antes mesmo de falar, tenho metodologia X, metodologia Y, o que eu devo usar, como eu falo lá fora, é entender que é necessário pensar diferente. Entendendo isso, poxa, a caminhada fica mais fácil. Eu quero mais uma provocação nessa linha, porque a Regiane teve uma experiência bem legal na Argentina, e depois eu gostaria de ouvir do Cauê na Itália, né? Mas o que a Argentina te ensinou para você trazer para o Brasil e falar assim, podemos pensar de uma forma diferente, aquela questão do país com inflação alta. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, o primeiro contato que você tem com um trabalho, a minha experiência em RH, mas acho que em todas as áreas deve ser o mesmo desafio, né? Assim, eu acho que primeiro é encarar uma resistência nossa, né, em relação a implantar alguma coisa no modelo brasileiro na Argentina, né? Então, pensando um pouco na cultura, então acho que o primeiro passo é a gente se colocar no lugar deles também, né? Então, não é simples. Como a gente já sabe, lá existe aí vamos falar, um atraso de alguns anos em algumas, não sei se tecnologia apenas, mas em vários serviços, né? Eu lembro que até serviços bancários, até poucos anos atrás, eu me lembro que não tinha ainda aquele TED bancário do salário no banco, que você tirava o extrato e vinha lá o lerite. Não, eram olerites assinados na fábrica. Então, assim, puxa, a gente tem que respeitar esse tempo também, né? Então, esse foi um primeiro grande desafio, né? E você vender alguma coisa que realmente eles vejam valor, né? Então, assim, eu saí de um momento que vamos falar, era um conflito para mim, né? Chegar lá e falar, puxa, eles não compram a ideia, né? Não querem implantar, não estão com vontade, mas não é. Existe um tempo para isso, né? Então, e a gente tem que respeitar. E aí é um processo realmente, um change management, convencimento, mostrar valor, ter a paciência, porque os tempos, né? Para as pessoas aprenderem o que é uma corporação. Para nós, aqui no Brasil, era mais simples, a gente vive aquilo, né, o ambiente corporativo. Aí você pega um site, uma planta única num país, né, diferente, tem que dar esse tempo para eles assimilarem também isso, né? Então, a nossa pressa não é a deles, né? Então, tem que respeitar esse tempo. Tem um outro ponto também legal, eu nasci em 87, na época que eu nasci, finalzinho da década de 80, a inflação no nosso país era terrível. Então, eu não sei o que é trabalhar em remuneração com uma inflação desse jeito, né? Porque, o Rafa, eu não sei se... Porque o Rafa é novinho, por isso que eu tô perguntando pra você se ele vai conseguir opinar. Nem a Regiane. Mas eu não peguei inflação alta também, não. Mas eu falo a Regiane, não o caso Brasil, mas o caso Argentina, porque... Como é você trabalhar com uma tabela, que a gente tem essa ideia, né? Eu crio uma tabela salarial redondinha, steps e tal. Mas espera aí, a cada semana a inflação vai lá nas alturas, aquilo que você criou como tabela não funciona mais. E como é fazer gestão disso? Porque a gente passou por 2015, chegou 11% quase, né? A nossa inflação, falando, uau, isso já deu um impacto, não coloque isso na tabela e tal. E como que é isso? 11% mudando em uma semana. E aí 50% lá, né? Mais ou menos, uma inflação. Isso sem dizer que existe uma insegurança para saber qual que é a mesma inflação, né? O próprio povo argentino fica assim, né? Divulga-se um número, mas existe um sentimento diferente de que não é esse o número que é sentido no supermercado, né? Então, no dia a dia dos argentinos. Então, tem essa dificuldade. E de fato, tabelas é uma coisa que o tempo de atualização lá tem que ser diferente daqui.
Então, Quantas vezes chega a atualizar lá? E eu lembro que na época 2 ou 3 vezes ao ano. Ao ano? É porque quando fecha-se a negociação, que ela é nacional, e eles praticam o escalonamento durante o ano. Uhum. Então, aquilo lá é mais ou menos olhando a inflação, a negociação e parcelado em algumas vezes no ano. E no momento que aquilo acontece, né, até porque o impacto é enorme, né, pela inflação deles, e a gente acaba acompanhando aquilo lá porque a pesquisa também nós fazíamos 1 vez, 2 vezes ao ano para checar, né, mas não dá para fugir muito da inflação. É diferente daqui, que aqui você consegue olhar um pouco mais mercado, olhando os turnovers que acontecem, dá para fazer uma coisa mais apurada. Né? E lá eu vi que era meio louco, né? Não dava para acompanhar a pesquisa. Né? Então a pesquisa realmente ela traz alguma informação, mas não dá para fugir de... Ela vai falar do passado, né? A inflação está falando do presente, do presente passado, já que eu já estou tentando corrigir o que defasou ali atrás. Exatamente, né? Então não dá para discutir muito. Né? Se não fizer isso, realmente não acompanha. As pessoas não vão receber um salário condizente com o que ela precisa comprar. O que ela precisa comprar hoje, né? Precisa comer hoje, né? Cauê, me diga na Itália. Eu já tive uma conversa dessa até com o João. O que você achou da Itália? É um Brasil? Parece com o Brasil em que parte da Itália? E a remuneração? Conta um pouquinho pra gente. Bom, questão de parecer com o Brasil, acho que parece muito, acho que a Regiane trouxe um tema muito importante que é cultura, né? Acho que a cultura do italiano ela é muito parecida com a cultura do brasileiro, né? Se está sempre junto com os amigos, em volta de uma mesa, comendo e bebendo, né? Faz a comida, inclusive, para eles é um tema quase que religioso, é sagrado, exato. E tanto que eles têm até uma certa dificuldade de comer fora da Itália, porque ela se come tão bem, produtos de altíssima qualidade, que qualquer coisa que destoe daquilo, eles fazem já uma carinha meio torta, sabe? Acho que eles se assemelham muito na gente, na vontade de fazer, no calor humano, no jeito mais sanguíneo de ser, né? De ser no contato mais pessoal. Uma coisa que eu acho que o italiano faz melhor do que o brasileiro, acho que o brasileiro, né, pode se... buscar essa adaptação, né, ou essa complementariedade, né, é a maneira com que lida com as coisas profissionais. Então eu noto que se você vai para uma reunião, você precisa ter uma discussão um pouco mais acalorada por pontos de vista divergentes, aquela reunião vai acontecer de maneira quente, né, vai ter uma discussão forte, vai se chegar, talvez não naquela ou em alguma outra, num consenso para aquilo que é melhor para a empresa, e se sai daquela reunião e se toma seu cafezinho e conversa como se nada tivesse acontecido. E o brasileiro ainda, via de regra, né, óbvio que não é geral, mas via de regra leva muito pro pessoal, né? O cara me desafiou na frente do meu chefe, o cara me trouxe um ponto que me expôs, né, e não pega aquilo como uma crítica que pode, na verdade, melhorar o trabalho do todo. Então, acho que tem isso. E acho que a gente aqui no Brasil, a gente consegue buscar relacionamentos mais efetivos melhor do que os italianos. Por eles serem bem sanguíneos, eles se relacionam bem depois dos atritos, mas eles têm tantos atritos que a coisa meio que vive em conflito, vive nesse conflito. Pensando em remuneração, acho que é um país que tem uma inflação super baixa, né? Assim, eles acabam percorrendo aí algo em 2% ao ano, então é muito baixo. Algumas empresas praticam, né, remuneração de maneira bem agressiva, e as maiores empresas elas se sentem tão consolidadas do ponto de vista de remuneração que elas nem pesquisa fazem. Elas sabem que a prática delas é mais agressiva do que o mercado, e elas acabam não buscando essa comparação. Então é bem diferente quando a gente vem para o Brasil, que a gente tem uma competição, né, e empresas de segmentos completamente diferentes, pagando com estratégias salariais completamente diferentes, que a gente acaba buscando se comparar para conseguir atrair e reter os melhores talentos. Eu até coloco esse ponto para quem está nos vendo. Por que Argentina e Itália, né? A Regiane teve uma experiência muito grande por trabalhar numa multinacional que tinha uma filial lá, então isso pôde trazer um novo panorama, né? Uma nova maneira de enxergar. E o Cauê da mesma forma, né? A matriz está na Itália, na empresa que trabalha atualmente. Então eu acho que isso agrega muito. Eu disse tudo isso, a gente caminhou por essa parte porque lá no começo a gente pensou o seguinte: o Brasil é grande, né?
Então, a Argentina também tem um território bem grande, né? Tem comportamentos diferenciados ali, né? Como é que funciona isso aqui? Hoje a gente chegou num consenso de que precisamos olhar de formas diferentes para determinados níveis, né? E muitas vezes a gente olha e agora óbvio que eu não vou colocar meus convidados diante de questões emblemáticas, né? Quem vocês preferem? Nada desse tipo, mas... Nem deve. Por favor. Imagina, não faria isso. Mas a questão é que muitas vezes quando a gente fala de maneiras de fazer gestão salarial no Brasil, é legal a gente olhar para algo que consiga refletir o comportamento brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para alguns métodos que vêm de fora para cá, eles vêm de uma forma, olhando, por exemplo, para a Europa, em países que não tem um comportamento de inflação, não é tão da forma como a gente vive aqui. Então eu falo assim, o Brasil, de uma forma geral, eu tenho São Paulo, que não é a capital, mas dos negócios talvez, e com base nela eu começo a trabalhar deflatores. Mas espera aí, como é que funciona o centro-oeste brasileiro? Como é que funciona o norte brasileiro? Sul brasileiro. Como é que funciona o sul? Que é mais? Quando a gente olha para o nosso estado, por exemplo, de São Paulo, só na carreira a gente divide em 7 regiões, né? Vale, São Paulo, capital, Sorocaba, Jundiaí, Campinas, Marília, Ribeirão. Quer saber? Cabe mais. Tem mais. Tem mais, que não é a mesma... Jundiaí, Campinas, por exemplo. Tem gente do Brasil inteiro nos assistindo aqui, mas quem é do estado aqui... Jundiaí e Campinas, um ao lado do outro e não é a mesma coisa, né? Então, o que vocês veem a respeito disso? Qual a necessidade? Pra gente depois, na sequência, falar um pouquinho de market price. Como é que você pensa isso, Regiane? Isso é um impacto? Realmente, você precisa ter um cuidado, não dá para aplicar deflator, você precisa conhecer as regiões. Sim. Isso, inclusive, foi uma conversa no almoço, que você tem aí as diferentes regiões com seus deflatores e, no entanto, você tem regiões mais atrativas, menos atrativas, e isso é independente de deflator. Né? Então, você tem que levar isso em consideração. Né? Eu tenho um deflator bem baixo em determinada região, como que eu vou levar uma mão de obra bem especializada ou um cargo executivo para determinadas regiões, pagando aquilo que se paga naquela região? Então, é importante conhecer as regiões em que as empresas estão inseridas, né? Conhecer os deflatores e levar em consideração a atratividade, a retenção, né? Se eu aplicar o salário daquela região, como que vai ser? Eu consigo atrair, consigo reter? Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em conta na hora de definir uma política de gestão salarial. Então, isso é uma coisa importante, né? Como que eu vou fazer essa brincadeira, né? Com tabelas, tipos de cargos, tipos de mão de obra, né? Aonde eu tenho que aplicar uma micro-região, né? Uma micro-região de pesquisa, né? De mercado selecionado, onde dá para eu trabalhar com um mercado mais amplo, né? Aonde que dá para trabalhar com o nacional, né? Quais as coberturas que eu tenho, igual... sistema telefônico, né? Quais as coberturas e o tipo de serviço que eu posso oferecer para determinada região. Né? Então, recentemente também ainda teve um trabalho que eu participei, que era a implantação de uma tecnologia em usinas, né? E usina é um ambiente assim, totalmente diferente de fábrica, né? Então, você chega ao ponto de falar não só salário para aquelas pessoas que estão super especialistas indo trabalhar no meio de uma usina de cana, né? Plantação de cana, usina. O que mais que eu tenho que oferecer que vão falar assim que é uma recompensa para aquele cara, né? Oferecer um padrão de hotel um pouco melhor, porque a região, né, é mais pobre, escassa, né? É mais escassa, é um tipo um transporte, né? Que eu tenho que fazer de diferente? Além do salário, mas talvez em benefícios, em facilidades para os profissionais em diferentes regiões, para atrair e reter. É isso aí, Rafa, né? Rafa participou desse trabalho e lembra bem disso. É um case bem interessante, que você foge um pouco da questão do deflator, né? Mas você tem que ver outras formas de remunerar. O deflator passa a ser uma informação muito importante, uma referência sua, mas...
realmente você tem que pensar no pacote. No pacote. Né? Porque principalmente quando você tem perfis de cargos que exigem essas outras, não vou dizer vantagens, mas essas recompensas que possam somar, né, dentro do que ele enxerga como que é atrativo. Até pegando esse gancho, então, dessa forma como você coloca, Regina, dá para entender assim, quando a gente vai para o topo, para os estratégicos, a gente começa a ter uma visão mais ampla e até internacional muitas vezes. Se faz necessário a gente saber o comportamento dos executivos em outros países, né? Sim. Começo a descer e vir para a mão de obra tática e operacional, eu preciso conhecer muito das particularidades das regiões, né? Sim. Cauê, como é que você vê isso? Tendo a necessidade de conhecer comportamentos mais regionais, o que encaixa para você quando você pensa em método de gestão? De que maneira você olhar salarialmente te torna mais eficiente a maneira de você conduzir as tuas tabelas? Como um método de gestão, eu acho que buscar o preço de mercado é aquilo que te traz maior clareza do que você tem que trabalhar em qual região. Uhum. Né? Você trabalhar talvez por pontuação de cargo, você não vai levar algumas coisas em consideração, né? O peso do cargo pura e simplesmente, e aí quando você olha o mercado, né, o preço de mercado, você está comparando aquele cargo com ele mesmo em outras empresas daquela determinada região, e aí você consegue montar uma tabela talvez mais específica para aquela região. E aí, de novo, né, vai depender muito da sua estratégia, né? Com quem que você quer se comparar? Eu quero ter uma única tabela que vai servir para o Brasil inteiro, e o analista pleno de vendas vai atuar no Amazonas, na Zona Franca de Manaus, em Porto Alegre, no Maranhão, em São Paulo, tudo com o mesmo salário. É uma decisão, mas de novo, talvez você esteja tomando a decisão de estar meio cego, ao invés de buscar ampliar o seu horizonte para tomar a melhor decisão para aquela localidade. Às vezes você está pagando muito, às vezes você está pagando pouco, e aí você vai ter dificuldades, né, que você vai gerar para você mesmo. Eu quero pegar um gancho nisso e até trazer o Rafa, e depois eu quero vocês dois comentando, porque oferta e demanda de mercado. A gente defende muito essa linha de preço de mercado, market pricing, como é falado, né? Mas é preço de mercado mesmo, estamos no Brasil, pô. Tem que falar preço de mercado. e é bem legal porque nós tivemos um caso, e a gente não vai dizer nem a origem, nem de onde a empresa é para não facilitar, mas acho que vale para agregar. Esse cliente, a gente foi para uma reunião com a head de RH lá de fora, e o ponto era, o Brasil aqui fazia gestão nesse modelo de preço de mercado, não fazia com a pontuação, e a questão era explicar lá para a head de RH, dizendo assim, como é que não está funcionando isso? Eu quero um gerente de planta a 20 e poucos mil reais, vocês não encontram esse profissional aí, eu não posso pagar mais. Peraí, mas o Brasil é diferente. Não, mas eu tô com o ponto errado. Não é essa a questão. A questão é que essa oferta e demanda não está dentro dessa pontuação que você classificou. Não queremos entrar nesse mérito mais. Trazendo para o modelo Tupiniquim, eu não quero menosprezar, mas dizer que o Brasil é diferente. Não dá para levar só esse critério em consideração. Eu preciso ter um outro mecanismo, né, Rafa? Qual que foi o caminho lá? O ponto, na época, né, que foi comentado, discutido, é a referência, né? Então, qual que é a sua referência? E o grande ponto ali eu não consigo, talvez, com esse valor estabelecido, né, contratar um profissional desse calibre, nesse peso que se esperava. Então, dentro da classificação ou da análise do job matching que nós fizemos, né, todo esse entendimento da função e a comparação com o peso dele de mercado aqui nacionalmente, o peso era outro. Então, havia uma questão ali que era, o primeiro o entendimento, né, de uma matriz de como que tem essas variações aqui dentro do Brasil, né, e essa necessidade de você também ter o que você falou de como que o valor de mercado, oferta e procura, o job matching ele é muito importante porque nós vamos encontrar o cargo, os requisitos, o que se espera, qual é o peso desse cargo na organização e conectar com o valor na referência de mercado. Então, até eu lembro que, né, a gerência de RH na época, né, defendia muito a gerência aqui nacional de que, olha, com esse valor estabelecido eu não consigo trazer um profissional desse calibre, né, e a conversa ficou pautada em cima disso. E parece-me que eles tiveram que realmente analisar outro valor, quer dizer, o valor nacional, para realmente poder trazer um profissional daquele peso que eles gostariam. Então, eu vejo que você comentou também, né, Cauê, a Regiane, tudo questão da referência. Né? Qual é a referência, com quem eu quero me comparar,
como eu quero ser competitivo. Posso trazer com um valor talvez inferior? Até posso trazer, mas a dificuldade talvez vai ser maior. Talvez eu vou ter que oferecer outros benefícios, outro pacote de remuneração variável. Então, eu posso trabalhar com outras estratégias. Mas naquela época, eu lembro que a conversa era muito salário base, né? Então, o salário base, para atrair num primeiro momento, não era atrativo. Mas tem muita empresa ainda que trabalha, ou muito profissional ainda que trabalha baseado no salário base. Sim. Né? E a questão da estratégia, você pode trabalhar com uma estratégia abaixo de mercado como o seu ponto de referência e trabalhar com um variável mais agressivo, ou o inverso, você pode trabalhar 20%, 30% acima do mercado e trabalhar com um variável menos agressivo, mas aí você vai ter que colocar na balança como é que vai ficar o seu resultado financeiro com isso, né? Quanto tempo você vai aguentar trabalhando? Financeiramente se atrai. Você tem ambiente para reter, você tem outros elementos do sistema de trocas e recompensas, né, que tem se tornado cada vez mais complexos com a chegada aí de várias startups, né, que os benefícios são flexíveis. Na verdade, o cara ele opta se ele vai querer um plano de saúde X, ou se ele vai querer o de Gympass para lá, ou outra coisa para cá. Ele vai pegar elementos, né, que vão compor os benefícios dele, e ele vai montar qual é a carteira de benefícios que ele tem. Tem se tornado cada vez mais tendência, algumas empresas grandes inclusive estão indo nessa linha, e vai sempre depender desse referencial, mas a sua estratégia vai ter sempre um impacto, né? Vai ter uma reação em cima da sua ação. Uhum. E assim, né? E uma coisa que eu vejo bastante, que no Brasil a gente tem que ser muito criativo, né? Para ter esses pacotes diversificados, oferecer uma coisa interessante, e que às vezes você vai mostrar isso para uma matriz lá fora e fala, mas por que você está fazendo tudo isso, né? E às vezes vem uma diretriz para você fazer um split de remuneração bem quadradinho, e você fala assim, puxa, isso não cabe aqui, né? Porque em alguns países você até reduz salário, aqui você não pode. Né? E é difícil você convencer, às vezes, que não dá. Já passou por casos assim? Já. Tipo... Teve mais vitórias ou mais derrotas? Não, conseguimos algumas coisas assim, né? Então, vamos reduzir o variável e aumentar o fixo. Puxa, mas no Brasil eu tenho que compensar isso, né? De alguma forma. Eu tenho que pôr no fixo. E isso tem um custo, tem encargos, tem não sei o quê. Então, para você mostrar isso, você tem que provar, mostrar estudo de mercado, mostrar custo, quanto que isso vai custar para o negócio, e realmente apresentar, e às vezes você consegue né, reverter uma situação dessa. Mas lá fora não tem esse impacto. Né? Então a gente se depara com essa situação e muitas vezes, né, algumas pessoas de fora falam assim, poxa, tudo vocês falam que é a lei brasileira, tudo é a lei. Aí um dia eu peguei uma CLT, eu te contei, né, Cauê? Eu peguei uma CLT no armário lá do RH e mostrei para uma pessoa de fora. Eu falei assim, sabe o que é isso aqui? Dessa grossura assim? Então, aqui é lei só do trabalho. E às vezes a gente não pode seguir só essa, tem que seguir as outras também. Né? Então... todas as jurisprudências já estudadas, todas as saídas, todas as sinucas de bicos que a gente tem, medidas tá tudo aqui dentro. E etc. E assim, então é complicado às vezes porque eles escutam muito o brasileiro falar, não, isso eu não posso por causa da lei, isso eu não posso por causa da lei. Não só lei, né? É lei, é questão de atratividade, retenção, ainda mais com as novas gerações, você tem que ser muito criativo para propor meios de remuneração diferentes, né? Sem deixar de olhar a lei. E aí, se pegar um gancho, né? Tem uma questão muito interessante, por exemplo, a gente falou da Itália, né? Muito interessante da Itália, que é uma força de lei e que se conflita com a força de lei brasileira, que é a possibilidade de dispensa sem justa causa. Né? Aqui no Brasil eu posso virar e falar, Emerson, muito obrigado por tudo que você fez pela gente, a partir de agora você não faz mais parte da empresa. Né? Te pago esse dia e a partir de amanhã você não vem mais. Na Itália isso não existe. Então se a pessoa tem um contrato por tempo indeterminado com a empresa, ela vai morrer com a empresa, a não ser que seja vontade dela sair. Não se pode demitir uma pessoa, a não ser que seja por justa causa. E aí tem que ter todo uma explicação, né? Uma comprovação que justifica aquilo. Existe um outro momento? Existe um momento de downsizing. Então você tem... o mercado começa a cair muito para um determinado segmento e aí eles vão fechar unidades. Aí ali mas aí estaria muito mais, sei lá, conectado com a possibilidade de falência daquela unidade ou coisa do tipo. Mas como é que você explica para, por exemplo, um italiano, que seja,
que você tem um turnover no Brasil X, porque as pessoas podem sair por vontade própria, mas a empresa também pode tomar essa decisão baseada em desempenho ou em qualquer outra questão que se coloca para avaliação, e lá eles não têm isso. Então, essa mudança cultural, essa questão é muito relevante. É legal, para acontecer esse momento aqui, até uma quebrazinha rápida, tem muita coisa, tem muita gente por trás dessas câmeras aqui que fazem isso acontecer, né? E a gente tem até um microfone surpresa aqui que é para trazer convidados, você traz de surpresa assim, mas eu não vou fazer isso com um grande amigo meu que tá ali atrás. Mas é que eu vou citar um exemplo. O João tá atrás das câmeras e eu não vou trazê-lo aqui não. Mas o João lida muito com gente de fora. E o João é um especialista, ele faz a gestão de toda a parte de pesquisa da carreira, aquilo que vocês sentem na ponta, né? E é bem legal que quando vai lidar com os americanos, né? O João tá aqui, tem um exemplo, tem um americano, eu não vou também citar a empresa, mas o caso é legal. E ele entende de remuneração e se dispôs a entender o Brasil. É diferente. Por quê? Porque o Brasil tem muita coisa. O problema é o americano, por exemplo, que não se dispõe a entender. Aí ele fala assim, poxa, você já fez um acordo de 6%, o que mais você quer dar pra todo mundo? Você fala, cara, vamos entender a situação econômica do meu país? Pra depois a gente discutir, né? Isso aí. Então, isso é muito importante. Mas precisa de discernimento. Nós temos 2 convidados aqui que entendem isso e você precisa de repertório, né? O depara de metodologia é metodologia por metodologia, você cria a tua tabela, tudo. A parte, né, teórica da coisa tá na mão. A questão é política depois. Né? O que eu faço com esse plano que tá na minha mão agora e como é que eu mostro lá fora? Porque eu também tenho que entender o gringo. Eu preciso saber como ele pensa pra colocar um pouco da situação pra ele começar a entender, né? Eu acho que essa é a grande... A gente passa muito por isso, né? Sim. Porque a gente atende muita empresa global aqui no Brasil, né? Por isso que esse tema é relevante e a contribuição de vocês tem sido, assim, altamente eficiente pra gente, né? E espero que pra todo mundo que esteja assistindo. Legal. E é interessante esse seu ponto, né? Quando você, por exemplo, pega um salário médio aí de entrada, R$1.500, por exemplo, né? E aí você leva isso pro europeu, que é o mesmo que vai, às vezes, criticar uma questão ou outra, porque não conhece a questão brasileira, né? Você já deu 6%, você ainda quer dar mais mérito, né? Já não foi mérito aquilo ali. E quando você consegue mostrar para eles, né, que 1.500 é o que a pessoa entra, que lá vai ser 250 euros, ele fala, não, mas com 250 euros não dá para viver. Fala, lá no Brasil é o que a gente tem. Então a gente também fala de movimentação por mérito, de outro tipo de recompensa. Existe uma questão social muito atrelada, né? Um histórico social muito atrelado. Que legal. Tem alguma coisa a considerar, Regiane? Não, é bem isso, né? Você tem que ter outros mecanismos para suprir essa deficiência também, porque lá o encargo social deles é enorme, né? O nosso, eles falam, poxa, mas é pequeno o encargo de vocês, mas a gente não tem a contrapartida, que é todo o serviço que, né, o Estado provê para as pessoas, né, para aqueles trabalhadores. Não, a gente tem que pensar na assistência médica, tem que pensar na creche para os filhos, escola particular. Escola. Então, tudo isso, né, ele tem um impacto social, né, porque é o que você falou, com 250 euros o cara não vive, mas ele tem todo esse serviço à disposição. Né, é diferente. Legal, pensar fora da caixa. Sim. Esse é o ponto. O bom, pensar fora da caixa também exige método, né? Porque quando você sai de uma caixa, você fala, agora, por onde eu começo a recolher informações aqui para chegar onde eu quero? Para construir outra caixa, tem que achar a lógica da coisa, né? E essa questão que eles comentaram do convencimento também, né? Para você realmente propor alguma coisa um pouco diferente ou um pouco fora da caixa do que já é mais ou menos o padrão, você tem que ter o convencimento. Então, trazer um método, trazer todo um trabalho que justifique e que comprove com embasamento que você, olha, eu estou dizendo que talvez é nessa linha por causa da regionalidade, da localidade, porque tem uma situação social, tem outras questões, né? Então, realmente, a hora de compor falando um painel, um deflator, algo nessa linha no Brasil, ou até níveis executivos com valores até por regiões diferentes, é isso que a gente precisa entender também, né? Essa questão do Brasil que, além de ser grande e ter diversas regiões, nós temos diversas regiões talvez em situações também bem diferentes, né? Então tudo isso pesa na sua definição, mas o grande embasamento que a gente tem acompanhado, né, nas organizações é que com um bom embasamento, uma boa justificativa, isso é realmente muito bem negociável. Uma vez eu até uma questão, um ponto bem específico, perguntar por que a gente paga lá
tipo auxílio, transporte, alguma coisa. Né? Porque a questão da locomoção, né? Isso. Da mobilidade interna nossa é difícil, né? Eu vejo pelas plantas que eu trabalhei, né, nas empresas, elas ficam geralmente nas estradas, né, fora de mão. Planta, a maioria vai de bicicleta, né? Às vezes no interior. Moto, bicicleta, usina, carro. que nós fizemos um projeto recente, o pessoal vai com transporte, ou tem uma questão assim, local que você precisa identificar qual é o impacta a vida ganho do competitivo ali, empregado, né? Exato. A gente ainda no Brasil tem essa questão do transporte. Se você pega uma China, por exemplo, existem regiões que são completamente industriais, que na verdade tem alojamento e as pessoas moram na empresa. Né? E aí, às vezes, se vem o espanto de você pagar um fretado ou um vale transporte, mas não se tem o espanto de uma pessoa que dorme no trabalho, né? Sai do escritório ou da fábrica e entra no prédio do lado e é o alojamento dela. Então, na verdade, é contexto de cada país. Na China, você pode rodar 4 horas para sair do centro, né, industrial e chegar num centro mais residencial. Você vai fazer 4 horas de ida, 4 horas de volta, e o cara vai trabalhar no horário que ele já não vai dormir muito, né, no ritmo chinês. Aí ele que não dorme mesmo, né? Ou vai dormir no fretado, né? Então, tem que se levar em consideração esse contexto histórico, político, econômico, social, né, de cada região. Cultural, social, tudo, né? Conversa global aqui, né? E a gente tem que explicar tudo isso lá fora, né? Esse é o ponto, né? Tem que explicar tudo. A parte engraçada é que às vezes quando você se compara com determinados países, não, eu entendi, mas não vamos falar de você. Né? Porque a comparação foi boa, então né, agora quando a gente fica quase sem argumento, então não vamos se comparar lá, vamos olhar você com você mesmo. E aí se toma uma decisão olhando para você. Quando é conveniente, aí se compara. Tem algumas empresas que acabam adotando essa premissa, né? Premissa, né? Não é muito boa, porque ela acaba até, em determinado momento, pode ser até injusta, né? Só na hora que convém que me compara. Na hora que não me convém, sei lá, se a gente pega a China, por exemplo, para se comparar com custo, aí a gente compara a China e China é melhor. Para se comparar com bem-estar e benefícios, aí não é, porque é um outro contexto, então não é comparável. Não dá. Isso é muito bom, né? O que a gente coloca ali na balança, né? Quais são os critérios, Exato. né? Poxa, por que tudo que é bom assim tem que chegar ao fim uma hora? A gente tá chegando ao fim, mas antes da gente passar os últimos recados, eu gostaria de dar para vocês a oportunidade de passar uma mensagem para quem tá vendo. Esse tema, ele é amplo, dá pra gente estender muitas outras coisas, daria pra gente falar... Subdividir esse tema. Subdividir sobre... só a questão, por exemplo, quando a gente fala de padronização de mão de obra. Sim, já vai quando um tema olha legal. para mão de obra operacional, que olha para dados muito regionalizados, né? Daria pra gente olhar um pouco mais para isso, para depois explicar para a matriz também por que a operação ela tem que ser diferente, como tratar, né? Mas eu queria deixar vocês à vontade, passar um recado agora para todos, esse momento aqui de cá a gente já diz como carreira que... Poxa, passou tão rápido. Passou Foi mesmo, uma hora. Né? Foi mesmo. Passou uma hora. Né? Que coisa. Então, fiquem à vontade. Deem a mensagem que vocês quiserem. Bom, foi um prazer estar aqui. Né? Eu falei para vocês ontem, né? Falei, nossa, que experiência. Eu estava meio nervosa, mas foi super tranquilo. E assim, deu para perceber no nosso bate-papo que quando você fala de remuneração, você não fala só de números, né? Você não fala só de salários. Perfeito. Então, Concordo. isso é uma coisa, é uma visão que quem está nesse meio consegue ver muito bem. Talvez quem esteja de fora não tenha essa noção. Quanto a gente está preocupado com a evolução salarial, mas baseada no desenvolvimento das pessoas, envolvendo as questões sociais, né, no momento de tomar uma decisão de dar um reajuste, né, quanto isso vai impactar para o negócio e para a pessoa. A gente tem o lado remuneração, não é só números, né, tem o lado coração também. Sim. E que isso é apaixonante, né, você trabalhar nessa área. Legal. Eu também fiquei apaixonado quando caí, viu? Tá vendo? Por isso vem, hoje, todas as profissões acabam caindo em RH, não sai mais, né? Seja engenheiro, seja um matemático. Exato. Não é uma área de psicólogos, né? Como dizem, né? Existe. Mas olha que a gente trouxe alguns temas. Se parar pra pensar, a gente tem que refletir sobre o ser humano, a maneira como ele pensa também, a conduta, né? Sim. O que é valor pra ele, né? O que é valor pra ele, né?
Porque as coisas vão cruzando. A gente aprende as matérias separadinho na faculdade, né? Mas na verdade, por que separaram? Tudo na junto verdade, e misturado. conversa, né? Tem que agregar. Você tem que criar a ideia. Né? Eu estava na faculdade estudando estatística e falava assim, nossa, quando eu vou usar isso? Pra que estatística? Tá aí. Chegou a hora de Aí usar. dá vontade de voltar e falar, eu deveria ter prestado atenção naquela... nisso. Nem sabia que ia fazer regressão, né? Tá vendo? Bom, eu também queria agradecer, acho que foi um papo muito legal, prazer te conhecer, Jeane. Igualmente. É prazer revê-los, né? E foi muito gostoso. Então, você falou de deixar um recado, né? Então, deixar um recado, eu diria, para quem é gestor, eu acho que a gente falou um pouquinho de deixar a mente aberta para trazer diferentes opiniões para a mesa e poder lapidar melhor a sua própria, tomar a melhor decisão baseado num todo. Para quem é colaborador, né, tá aí trabalhando na sua própria carreira, acho que ter protagonismo da sua carreira e não esperar que as empresas façam algo por vocês. Vocês fazerem algo por vocês é fundamental, né? Tomar as rédeas das suas próprias carreiras e buscarem aquilo que vocês almejam de verdade. Às vezes é difícil, às vezes não tem tempo, às vezes não tem dinheiro, mas traça a meta e corre atrás dessa meta, porque é aquilo que vai te fazer feliz na vida, né? No fim, trabalhar não é 1/3 do seu dia, todo dia num lugar que você não gosta, não é a melhor estratégia de vida. E para todos, né, eu acho que remuneração ela é uma coisa, né, um pilar. Né, você deveria olhar de uma maneira muito mais global, muito mais sistêmica aquilo que te faz feliz. Né, às vezes você não tem uma remuneração tão atrativa, mas você tem a oportunidade de deixar um legado, de transformar o mundo de alguma maneira, ou transformar a vida de alguma outra pessoa, que isso te vale muito mais, e às vezes você larga isso para ir atrás de alguma coisa que está relacionada ao dinheiro. Né? Tenta casar as duas coisas, que é a melhor coisa que você pode fazer por você. O que é isso? Temos um filósofo. Temos um filósofo sentado com a gente. Transformar. Eu vou pegar esse gancho, e ao lado do Rafa aqui, nós estamos numa consultoria e a gente tem uma canequinha aqui, tá todo mundo bebendo água. Mostrar lá. Você nasceu pra quê? Essa é a pergunta que a gente coloca. A gente, né, encontrar um propósito e brigar por ele é o que você tá dizendo. É fantástico, cara. A felicidade tá aí, não tá no topo daquela montanha, não. Ela tá no que você estabelece como propósito, você vai, né? Existem várias definições para felicidade, não quero entrar nesse ponto. A carreira, ela, com as soluções que ela quer, e nesses 25 anos ela quer enfatizar muito disso, que vocês estão aqui hoje, nós estamos aqui batendo esse papo, porque a gente acredita que se as pessoas encontrarem propósito nas organizações, as coisas vão facilitar. Vai trabalhar melhor, vai poder defender uma ideia de remuneração melhor, vai convergir pensamentos que estão espalhados para uma mesma direção, né? É isso que a gente aposta, né? A gente não quer só fazer uma pesquisa, não. A gente quer dar poder para as pessoas decidirem, né? A gente não quer fazer só um plano de cargos e salários, não. A gente quer dar eficiência para o modelo de gestão, quer dar rentabilidade para as organizações. Esse é o construir sentidos que a gente imagina, né? Que às vezes ele pode ser um pouco artificial, no sentido da gente construir uma estratégia para sanar um problema de momento, mas para sanar um problema de momento para você ter condições de pensar realmente onde você quer chegar, o que sua empresa quer impactar no mundo, né? Então, eu queria passar para o Rafa, se ele quer deixar a última mensagem para a gente fechar. Meu Deus, depois de tudo isso aqui, acho que... Mas assim, a mensagem que eu poderia deixar talvez reunindo tudo que vocês falaram, vá atrás do seu propósito para ser feliz. Né? O que é ser feliz? Ser feliz é você desenvolver aquilo que você acredita ser certo. Né? Então, quando a gente fala de provedor de serviços, a carreira Miller, eu acredito assim, que espera contribuir dentro de alguns padrões, alguns métodos, para que realmente as organizações, as pessoas, isso possa ter uma convergência e que isso possa ser bom para todos. Né? Então, a mensagem é essa, né? Busquem, o Cauê falou também na questão de trilhar sua carreira, buscar aquilo que você realmente entende como importante para o seu fundamento, para suas ideias, para os seus conceitos, e realmente é isso, né? Eu acho que a oportunidade agora de falar um pouco mais sobre alguns assuntos, aproveitar esse momento de 25 anos da carreira Miller, provavelmente vai nos trazer outras ideias também, de outras conversas, que nós já conversamos um pouquinho aí, de outros debates, que é sempre com esse foco, de trazer talvez ideias, trazer opiniões, e que isso possa ser assim, matéria-prima
para que todos que estão assistindo e todos que têm essa possibilidade de ter o contato com essas informações possam realmente trabalhar isso para a sua realidade. Procurando realmente, como que está aqui? O que te faz feliz, né? Você nasceu para quê? O que te faz feliz? Né? Então, eu acho que essa seria a grande mensagem aí também. E aproveitar, agradecer a presença de vocês aqui, que realmente é muito, muito oportuna e para a gente agrega bastante. E dizer assim, que a Carreira Miller, ela em 25 anos, ela sem as pessoas, sem os colaboradores, sem os clientes, sem os fornecedores, a Carreira Miller, acredito que não estaria nesse patamar ou nessa, vamos dizer assim, nesse grau de eficiência ou esse grau de profissionalismo que nós encontramos hoje, que eu acredito que temos muito a melhorar, mas eu acredito que nós temos aí condições e o prazer de já ter realmente trabalhado com muitas organizações. Eu acho que a mensagem poderia ser um pouquinho nessa linha. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Vocês fazem parte disso. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado tá? a vocês. E os últimos recadinhos. Esse webinar, ele está gravado, vai pro YouTube a partir daqui. Se você quiser assistir, compartilhe, manda isso aqui pro mundo afora, entendeu? Compartilhe mesmo, sem dó. Se inscreve no nosso canal também no YouTube, que a gente tem gerado muito conteúdo. Tem os papers que a gente gera, artigos, estudos, a gente tem muita coisa bem legal. Fique por dentro de tudo isso, que é o mundo da remuneração, que é o mundo que faz a Regiane feliz, que faz o Cauê feliz, que faz o... Nós felizes. Nós estamos felizes com isso. E é um privilégio ter vocês assistindo aqui, né? Quem assistiu ao vivo, quem assistiu gravado, é um privilégio ter vocês aqui. E a gente faz isso com o maior amor do mundo. Brigadão, um grande abraço e até o próximo. Até o próximo, obrigado. Valeu.